galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, para quem acompanha a política diariamente já sabe, a sexta-feira é o dia mais movimentado de todos e ontem o Congresso se reuniu para derrubar o veto de Bolsonaro e assim triplicar o fundão eleitoral. Gente, o PT tem 500 e poucos milhões e a campanha lucrativa do Sérgio Moro aí já tá na casa do bilhão em uma campanha política. Vamos até falar algumas coisinhas do Moro interessante aí, né? Parece que eles estão tendo bastante apoio das Big Techs. Isso é bem estranho. Será que é porque a campanha é lucrativa? Enfim. Ainda falando sobre eleições, vamos falar sobre uma matéria que envolve o Datafolha que aconteceu ontem, que ocorreu um pequeno erro, mas a matéria segue no ar e eu acho que vale a pena a gente comentar, trazer algumas coisinhas. Vamos também falar das movimentações da esquerda lá no final do vídeo, se der tempo também algumas movimentações de Bolsonaro. Temos que falar também do Supremo. Ontem eles deram o ar da graça, teve uma sessão, o Fux mandou aí duros recados, o Barroso também, falando inclusive sobre a questão do voto impresso auditável. O Lewandowski deu 48 horas para Bolsonaro se pronunciar sobre a imunização para crianças e o Mendonça já foi vítima do primeiro pedido do Randolph. Já caiu na mão do Mendonça e o Randolph ainda acionou o Alexandre também contra Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso, outros assuntos. Tem mais algumas coisas pra gente falar, não tô lembrando aqui agora. Espero que dê tempo também de a gente falar do Omar Aziz, do Lula, que estavam juntos, e da CPI lá do Rio Grande do Norte. O Kelps, ele foi na Jovem Pan e falou mais algumas coisinhas. E já vamos começar aqui com a questão do fundão. Aqui, né, aquela notícia que deixa a população completamente revoltada e é completamente entendível. 5,7 bilhões de 2,1, era 2,1 se não me engano, para 5,7. Gente, isso aqui é inacreditável. Câmara derruba veto de Bolsonaro e volta a aumentar fundão eleitoral para 5,7 bilhões. Tem muitas vezes que as pessoas às vezes questionam, por que Bolsonaro não vetou isso, não vetou aquilo outro, blá blá blá. Às vezes quando veta alguma coisa, gera um desgaste e depois quando vai para a Câmara, derrubado de novo. Na época do fundão, obviamente que Bolsonaro iria vetar isso daqui, mas aquela típica matéria, né? Que a gente já fica assim, será que vai continuar? Será? 5,7 bilhões de reais. Aí o Rafa Baboa fala o seguinte, 92% dos deputados do PT, partido do Lula, votaram a favor do fundão de 5,7 bi. Não divulguem, viu? Pega mal. Na mídia, o partido de Bolsonaro ajudou a aprovar o fundão de 6 bi. Na realidade, o partido do Dória, do Moro, do Ciro, do Lula também votaram a favor do fundão. Mas a tática é simples. Esconde a realidade e joga a responsabilidade para o único culpado. É o Bozo. Tudo é o Bozo. A culpa é de Bolsonaro. Todo mundo votando. Bolsonaro vetou o fundão. O Congresso derruba e a culpa é de Bolsonaro. Porque se não for assim, não presta, né? É a narrativa da extrema imprensa. Aí eu peguei fiz uma tabelinha. Aqui, se vocês contarem, não terão 513 votos, porque tem deputado que estava ausente. Mas os deputados presentes foram aprovados por 376 votos. Se eu não estou enganado, foi isso daí, 376. Quem votou não, votou para derrubar o fundão. Você viu, todo o Avante votou para derrubar. Esquece esse negócio aí, fundão de 2 pontos não, vamos aumentar. Vamos derrubar o veto de Bolsonaro e triplicar. Avante, PCdoB, Solidariedade aí do Paulinho da Força, o PT 96%, porque o Rafael Baboa falou que tem 92%, porque teve deputados do PT que estavam ausentes. Se você considera 42 no âmbito aí de 50 que estavam presentes, vai dar 96, mas o PT, se não me engano, tem 54 deputados. O PL também votou em peso, partido daí que apoia o governo, o PP, MDB, PSC, Republicanos, PSD, DEM, Patriota, todo mundo aí. Para minha surpresa, até o Partido Novo teve gente que votou para não, vamos aumentar o fundão. Partido Novo, né? Os liberais teve um cara. E quem foi completamente contrário falou, não, cara, vamos manter o fundão de 2 bilhões, foi o Cidadania, o PSOL e a Rede. Também fiquei bastante surpreso com isso daí. Aí vejam só, o Podemos, o partido do Sérgio Moro, o Bacelar foi um dos que votaram a favor de derrubar o veto de Bolsonaro e triplicar o fundão. O Bacelar, do Podemos da Bahia, é aquele que a gente já falou, aliado dos petistas, que vai receber o Moro em sua viagem pelo estado, pelo meu estado. O amigo do Moro
o amigo do Sérgio Moro, o Bacelar, ele votou para derrubar o veto. Será que o Sérgio Moro vai falar sobre o Bacelar? Não, não vai. Não vai. Será que o Moro vai contar pros moristas que o amigo dele lá da Bahia, do Podemos, é aliado dos petistas? Não vai. Ele tá comentando isso aqui, ó, desde 29 de novembro. A Elisa fez essa linda montagem. Aí o Constantino fala o seguinte, ó. Não vamos esquecer a origem do troço. O Supremo Tribunal Federal, sim, sempre ele, decidiu em 2017 vetar financiamento de empresas a campanhas eleitorais, justo quando o PT estava chamuscado. Estatizou os recursos que são do povo. Por isso você precisa trabalhar para dar 5,7 bilhões parte ao PT. Gente, isso aqui, o Constantino fala assim, dá até uma ironizada, mas isso aqui é uma coisa séria. Essa questão do fundão, ela não vai ser resolvida nunca enquanto não voltar o financiamento privado. E quando digo que não vai ser resolvido nunca, esse fundão de 5,7 bi, daqui a alguns anos, ele vai aumentar. Porque eles vão falar que teve inflação, que tá tudo caro. Em vez de 5, quase 6, vai pular para 7, para 8, para 10. Daqui a pouco vai ser 20 bilhões. Tudo pelo bem da democracia. No esquema que tem hoje, você só pode fazer doações assim de acordo com um percentual, a quanto você ganha, isso, aquilo, outro. O que basicamente assim restringe o mercado de uma forma que só os grandes empresários, tipo o Jorge Paulo Lema, né? Essa galera assim desse naipe, tem dinheiro para estar patrocinando, né? Ajudando na campanha de um de outro. Então, no final das contas, o que fizeram foi estatizar as campanhas. E quem pode doar do ramo privado é uma galera que sempre tem uma tendência de esquerda, né? Aqueles empresários assim bem... A gente fica se questionando, né? Rapaz, que coincidência. Que coincidência. Isso daqui é a grande discussão. Cara, tem que voltar a campanha privada. O deputado vai lá e consegue o apoio. Ah, mas nesse método tem a corrupção. Uai, então vamos combater, né? As aberturas no sistema, tentar restringir mais para dificultar que alguém possa utilizar aí, né, as campanhas, fazer caixador, lavar dinheiro e tudo mais. Agora o que não pode fazer é você destruir a vaca para acabar com o carrapato. Aí não vai. Aí, ao longo do dia, depois passa pela Câmara, o voto tem que ser... O veto, né, a derrubada também tem que ser chancelada pelo Senado. E, obviamente, né, eles não iam deixar... Ele não ia fazer uma desfeita dessa, né, com o povo brasileiro. O Senado derruba veto e o Congresso abre caminho para turbinar fundo eleitoral em 2022. O Constantino diz, né? Pô, o Brasil cansa. Realmente cansa. Agora os mamateiros vão fazer nota de 3 linhas a cada 10 minutos para a União Brasil e o Moro se unirem. O Texuga já entendeu o que está acontecendo. A lucrativa campanha do Sérgio Moro já, os olhinhos brilhando, ó. Os olhinhos brilhando. A Zambelli fala o seguinte, ó. Por 53-21, o Senado também derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do fundão. Mas a luta não acabou. Na próxima semana, tentaremos derrubar esse orçamento inaceitável, esse aumento inaceitável na votação da LOA, Lei Orçamentária Anual. Contamos com vocês. Muito difícil, mas ainda tem uma possibilidade aí. Talvez, sabe, nem 6, nem 2, feche em 4, mas ainda assim, né? É uma derrota. É uma derrota para a população. É uma derrota para o povo. Eu só vi a Veja tratar nessa linha, mais ou menos assim, uma das movimentações que ocorreram ontem. PSB, que vai ser o vice aí do Lula, né? Tá bem claro, com Alckmin, ameaça deputados que votarem contra o fundão. Contra o seguinte, que votarem contra o aumento. Quem não votar para derrubar o veto de Bolsonaro, a gente triplicar esse dinheiro, vai sofrer. Carlos Siqueira avisa em carta que o partido não financiará campanhas de deputados que votarem contra a derrubada do veto de Bolsonaro. Se você não derrubar esse veto, você não vai ter nenhum dinheiro. E na matéria fala que não, a gente precisa do fundão maior que é pelo bem da democracia. O que é democracia, eu não sei. A esquerda adora falar em democracia e Moro fala em lutar contra a corrupção. Toda vez que a esquerda fala, não, isso aqui vai ser bom pela democracia, é o mesmo sentimento, o mesmo interesse quando o Moro fala que ele vai lutar contra a corrupção. Não tem nada de diferente. Isso aqui foi uma das matérias, né, que a imprensa fez, mostrar para vocês. Aliados a Bolsonaro, PL, PP e republicanos terão 1 bilhão para a campanha. São 384
milhões do PP, 341 do PL e 283,4 do Republicanos. Aí juntando aí dá 1 bilhão, juntos, 3 partidos. Por outro lado, falando de apenas um único partido, o PT vai ter nada mais nada menos do que 543 milhões para gastar na campanha, né? Eita, rapaz. Lula deve estar triste, rapaz. Triste, eita, rapaz. Outro que tem que comemorar é o futuro União Brasil, que sairá da fusão do PSL com o DEM. A nova sigla, que ainda precisa ser aprovada pela Justiça Eleitoral, pode abocanhar 865 milhões de reais. A lucrativa campanha do Sérgio Moro agora já está na casa do bilhão. Bilhão. Isso tá todo mundo defendendo ele, né? Meu amigo, bilhão. Até para você gastar esse dinheiro dá trabalho. Sem brincadeira. Gente, como gastar 1 bilhão de reais? Como gastar 1 bilhão de reais? Porque não é só assim, vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo. Não, você tem que dar um direcionamento. Porque é para campanha e tudo mais. Pessoal, 1 bilhão, eu não sei nem como gastar. Vou botar o Moro aí todos os dias no intervalo do Jornal Nacional, fazer uma campanha que podemos. Eu não sei. Olha, assim, gente, é 1 bilhão de reais. Você junta a União Brasil com Podemos e tudo mais. 1 bilhão. 1 bilhão. Para e pensa assim, como gastar esse dinheiro? Para e pensa e reflete. Aí olha só isso daqui. Assessores do Podemos distribuem adesivos com a foto de Sérgio Moro. Uai. A senhorita fala, né? Quando é que o TSE vai tomar uma atitude contra a campanha antecipada do candidato do Podemos? A gente fica se perguntando isso daí, né? E aí a UOL mas questionou aí um advogado especialista aí na parte eleitoral. Mas antes disso, vejam só. Assessores de deputados federais do Podemos distribuíram hoje, 17, nos gabinetes parlamentares da Câmara, adesivos de carro com a foto do pré-candidato à presidência pelo partido Sérgio Moro. Além do rosto do ex-juiz, o adesivo traz também a frase Moro, Brasil justo para todos. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, o Renato Ribeiro de Almeida, a distribuição não configura pela atual jurisprudência do TSE campanha antecipada. Segundo ele, para a gente configurar a campanha antecipada, são necessários alguns requisitos, especialmente cargo, nome, número, algo que tenha alusão direta às eleições, o que nesse caso não há. Não há, sério, todo mundo sabe que o Moro é candidato. Beleza. O jurista também afirmou que, em seu entendimento, há uma alusão implícita do feito à candidatura, menos mal. Mas, segundo ele, o entendimento atual da corte exige que haja alguma referência mais explícita, com o cargo almejado, no caso de Moro, à presidência da República. Beleza. Só que tem uma coisa que eu comentei com vocês, que eu também acho que não está implícito, já está explícito, e que nada merecia uma apuração. Uma pequena apuração. Uma pequenininha apuração. Vou até começar por aqui, ó. Está na hora de algum deputado interpelar oficialmente aí o Twitter e o TSE, né, sobre essa propaganda política antecipada. O Kim já mostrou uma série de exemplos em esta plataforma, como essa plataforma, né, vem impulsionando espontaneamente as postagens do Sérgio Moro. Será que é coincidência? A Sarita diz, né, não é coincidência, é interferência. Eu pergunto, será que não é coincidência? É muita coincidência, né? Aí você vê, ó, o Twitter te oferecendo uma postagem sobre educação. Esse tema aqui segue um tópico sobre educação. Aí vem o Sérgio Moro. Hã? Educação? Moro tá falando do meio ambiente. Participei da banca de qualificação de doutorado no INPA. Essa discussão para a vigilância integrada contra o desmatamento ilegal da Amazônia, como o programa Vigia, criado quando estive à frente do Ministério da Justiça de São Paulo, só que desta vez em favor do meio ambiente. O que isso aqui tem a ver com educação? Porque botou a palavra doutorado? Será que é isso? E o Twitter tá lá, recomendando. Mais exemplos? Olha lá, ó. Esse primeiro aqui da esquerda. O Twitter está me mostrando postagens defendendo o Moro, feitas por quem eu não sigo, ela não segue, e que não tiveram nenhuma interação por parte das pessoas que eu sigo. Porque o Twitter às vezes aparece o seguinte, ó. Ele aparece uma postagem para você porque fulano de tal compartilhou. Ou então porque fulano de tal respondeu, fez um comentário, ou porque fulano de tal curtiu o post. Nesse caso não, ninguém comentou, ninguém compartilhou, ninguém curtiu. Aí apareceu lá, olha Sarita,
Olha aqui o Moro. Olha como o Moro é sensacional. Vota no Moro, Sarita. Levando-se em consideração os vários tópicos pró-Moro sugeridos pela plataforma, há indício de interferência política. Tá estranho. Aí vem o Moro, bota isso aqui, o Chico Graziano, ele compartilha meio ambiente na agenda. Mais uma vez entra na educação. Não, você aqui, ó, se educar, vinha seguir o Moro. Ela fala, acabei de falar da interferência do Twitter. Gente, isso é o dia todo. É o dia todo. Cara, eu já trouxe aqui várias postagens. Comigo eu vou passando dia antagonista, Sérgio Moro, MBL. Antagonista, Sérgio Moro, MBL. Antagonista, Moro. Moro que vem mais. Depois o antagonista. Em especial o antagonista, o Maynard, o Cláudio Dantas e depois a galera do MBL. O dia inteiro. Olha aqui outro exemplo. Talvez você curta. Talvez. Você já me segue em todas as minhas redes oficiais? Ah, mas será que esse tópico ele não estava com um grande engajamento? Não, gente. Tinha só 1 hora no ar. 1 hora no ar esse post. 2.700 curtidas. Nem pra falar que é um post que tá bombando no Brasil. 100, 200 mil curtidas. Não. Tinha 1 hora no ar, pô. Aí o cara puxa diz, ó. Posso denunciar o Twitter por apologia ao uso de... Tá brincando, né? Não sou um cracudo do MBL que está perguntando. Ah, foi no piada. Aqui foi no vídeo de ontem. Com Anitta. Você vê aqui, ó, o Moro foi conversar com o Vila, tópico história. Olha, você não quer conhecer um pouco mais de história? Aí o Moro foi lá, deu RT sobre o negócio lá da fundação que ele participou do debate. Não, tópico de arte e cultura. É o dia inteiro isso acontecendo. Eu não recebo um único post recomendado sobre o PT. Eu não recebo. Eu não recebo post sobre o PSB. Eu não recebo post recomendado do Randolph Rodrigues, do Omar Aziz, do Renan Calheiros. Eu não recebo de Bolsonaro, de ninguém da direita. Eu só recebo do Sérgio Moro. Repara bem no Twitter de vocês. Quem usa? Isso aqui tá muito estranho. Mas tá muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Para Moro, aparelhamento da Polícia Federal dá margem a alegações de perseguição política. O Leandro Ruja fala o seguinte, né? Juiz virar político e buscar a presidência dá margem para alegações de uso da justiça para servir de projeto pessoal de poder? Eu acho que sim. Mas quem tem boca fala o que quer. Aí você vê o que eu digo para vocês. Não é ironizando, fazendo piada. Ah, o combate à corrupção. Ah, isso aqui. Olha o que o Moro disse. Na entrevista ao grupo O Liberal, expliquei que selecionaremos os melhores funcionários públicos para compor a Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza. Aí o Texugo fala, rapaz, quando dizemos que Moro ele quer resolver tudo com a Lava Jato, não é nenhum exagero, é a pura realidade. Quem não entendeu o porquê o Texugo fez o comentário, o Onsonaras, ele responde, ó, qualquer coisa, você falou um A, Moro, Força-Tarefa. Força-Tarefa. Vamos compor uma força-tarefa. A força-tarefa, vamos combater a corrupção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. O Moro vai criar uma força-tarefa para combater a corrupção, para erradicar a pobreza, porque a pobreza, a causa dela é a corrupção. Plano Nacional de Erradicação da Pobreza. Se fosse a erradicação da fome, eu entendia, mas da pobreza, não vai ter mais ninguém pobre, é sério, não tem mais ninguém pobre. Vai fazer o quê? Vai pegar os funcionários públicos na canetada, tipo Lula fez, baixa não. Quem ganha R$50 por mês é classe média baixa. Aí, pô, ninguém mais pobre. Não dá. Não dá. Mas é o cara aí que tá sendo recomendado o tempo inteiro. Isso daqui pode não parecer que tem a ver com o ex-juiz, porque ele tá falando, tá falando aqui do país, lá dos chefes do João Dória, os comunistas, Folha de São Paulo, que isso aqui, mas tem a ver com o Moro. O Leonardo Coutinho, ele trouxe esse artigo aqui, ele faz um pequeno comentário, adeus ano velho, feliz ano novo, sabe assim, só manda um salve e posta a matéria. Ele não costuma perder o tempo de quem segue ele, né, com piadinhas nem nada, normalmente ele sempre posta algumas coisas interessantes. Aí você vê lá, ó, os comunistas de 2021 em 4 ideias. Ano marca mudanças de trajetória com impacto no futuro do país asiático. Aí eu fui ler o texto. Eu quero mostrar para vocês uma das 4 ideias. Só uma. 2021 foi o ano que Pequim corrigiu rumos na economia, podando o que via como excessos. De olho em ganhos a longo prazo, os
comunistas parecem dispostos a grandes sacrifícios imediatos. Algumas empresas do país perderam mais de 1 trilhão em valor de mercado neste ano, afetadas por um festival regulatório surpreendente. Regulatório é a tradução da palavra compliance e é a mesma coisa a gente falar de ESG, regrinhas. Uma das grandes críticas, principalmente das pessoas que trabalham no mercado financeiro sobre o Moro, é que na época da Lava Jato, ele poderia ter focado no CPF, no Marcelo Odebrecht, no pai do Marcelo Odebrecht e ter poupado as empresas. Prejuízo trilionários. Mas, por um ganho a longo prazo, no combate à corrupção, a gente pode fazer alguns empresários aí, algumas empresas que elas quebram, porque isso é pelo bem do país como um todo. E a gente vai solucionar isso daí com regulação, sabe? Compliance. Várias regras. Vamos juntar aqui os melhores dos melhores tecnocratas, pegar vários juízes, escrever pareceres, para dificultar, a corrupção. Qual é o livro de cabeceira do Sérgio Moro? Que a própria revista Cruzoé diz: Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Os fins, basicamente, Maquiavel, versão asiática. Os fins justificam os meios. É assim que pensa o juiz. Aqui, eu falei, cara, é isso aqui. Um retrato perfeito. Retrato tá acontecendo lá. Não à toa, que o Dória é quem tá sendo cotado para ser o vice do Serginho Moro. Beleza. Aí, falando aqui no Moro ainda, mas já agora mudando pra gente falar do Datafolha, isso aqui é interessante. Lá vem o mamateiro, o chefe da mamataria, o Maynard. Bolsonaro perdeu 40% de seus eleitores. Sério mesmo? Atsuki diz, tá liberado soltar qualquer delírio como se fosse matéria. Eles podem. Eles fazem qualquer coisa menos jornalismo. Em parte tem que bater palma. Eles não são ruins no que eles fazem. Eles são, sim, pessoas que eu moralmente reprovo. Mas vocês veem, assim, que política... Você vê que o antagonista, mais do que dar notícia, eles fomentam movimentações políticas. O mamateiro adora isso daí. Aí vejam só. Na mesma tomada do Diogo Maynard, surgiu ontem a Folha de São Paulo. Bolsonaristas erram ao dizer que Datafolha indicava a vitória de Haddad em 2018. Por que uma matéria dessa ontem, no meio do nada, só pra criticar? Por quê? Sabe por quê, gente? Porque a pesquisa do Datafolha, nos últimos dias, aponta o Lula com 48% dos votos. E uma coisa que é tão absurda, que eu nem falei na introdução, eu até podia ter dito, o Lula falou pro Omar Aziz, calma, irmão, calma, não confia na pesquisa desse jeito. Nem o Lula acredita, nos 48%. Pelo menos a pesquisa é um reflexo do momento. E a Folha de São Paulo solta essa matéria para tentar dar credibilidade aos 48% da Datafolha. E, gente, é uma mentira. Tá o que na direita? A Veja. Bolsonaro perde de Haddad por 45% contra blá 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 no segundo turno, diz Datafolha. Bolsonaristas erram. Isso aqui é fake news. E pode tacar o dedo na fake news sem medo. Sem medo. Sabe por quê? Que a própria Folha de São Paulo passou um tempinho. Erramos, viu? Desculpa, erramos. O texto foi alterado às 10h20 da noite. No final da noite. Sim, o jornalismo profissional assume erros. Será que o texto realmente foi mudado? É imprecisa a afirmação de que nenhuma pesquisa mostrou Haddad à frente de Bolsonaro. No texto, bolsonaristas erram ao dizer que Datafolha indicava a vitória de Haddad em 2018. De fato, numa pesquisa, a Datafolha indicou Haddad à frente para o turno então em disputa, o primeiro, mas uma simulação do segundo. Nenhuma pesquisa mostrou Haddad à frente no primeiro turno, mas uma simulação de segundo. Divulgado em 28 de setembro de 2018, apontou ligeira vantagem de Haddad. Foi única da série histórica a ter tal resultado. A matéria é fake news. O título é fake news. O título é manipulativo, é enganoso. É enganoso. Aí você abre lá a Folha de São Paulo. Aqui eu peguei um print. Quem nunca abriu a Folha de São Paulo no computador, quando você abre no computador, você se depara com isso daqui. Ela tem mais coisas à direita.
ela fica umas matériazinhas recomendadas, mas eu fiz questão de pegar só o corpo da matéria e a esquerda. Você abre a matéria, quando você... Olha só, bolsonaristas distorcem. Em pesquisa, na véspera do pleito, o Instituto trouxe os mesmos percentuais que deram vitória de Bolsonaro e nunca indicou a Haddad à frente no primeiro turno. Aí já começa a dar aquela modificada. Não tá falando do segundo. Você vê como são as coisas, a manipulação, enganando as pessoas. Redes sociais, apoio do presidente, blá blá blá, sugerindo que os resultados apresentados pelo Instituto não são confiáveis. Aí tá falando da pesquisa, que o Lula tem mais do que o dobro de Bolsonaro. Falei pra vocês. Aí tá lá, blá blá blá. Só aquela ladainha. Aí você vê aqui, ó. Olha só. Você percebeu aqui o erramos, se eu não te falasse? Se eu não te falasse, você veria aqui o erramos? Eu acho que não. Mas quando a turma da Folha de São Paulo, que é a turma da grande imprensa, resolve chamar algum apoiador do governo de mentiroso, né, que eles têm lá os fact-checking, ele pega a tua cara, ele dá zoom pra ali ver quantos cravos você tem no nariz, ele bota assim um carimbo, só falta escrever na testa, né, ladrão e vacilão. Só isso. Quando é eles? Aqui, ó, fala maroto, até tá aqui, ó. Erramos. Viu? Erramos. Não fala muito alto não, porque senão o pessoal escuta. Erramos. É assim. Aí você lê a matéria inteira. Aí no fim da matéria, se o brasileiro chegar, porque a Folha de São Paulo é paga, então no máximo você vai ler o tweet, né, que eles fizeram lá, você não vai ter como acessar a matéria se você não pagar para ler. Aí no final, só quem paga, é imprecisa a afirmação de que nenhuma pesquisa da Datafolha indicou Haddad à frente de Bolsonaro. Mas contra o presidente vale tudo. Contra Bolsonaro vale tudo. Vocês estão vendo como são a coisa? Na hora de dar notícia, meu Deus! Bota os jornais. Na hora de falar que errou, notinha de rodapé. No fim de uma matéria que é paga. E que o texto, né, a manchete continua enganando as pessoas. Mas vale. Beleza. É do jogo, né? E a matéria segue no ar. Aí você vê aqui, né? O Big Tora fala o seguinte, ó, e olha só, eles não erraram só com a Haddad não, viu, Datafolha? Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno. Ciro vence Haddad. Mas aqui não tá... na Datafolha também, né? Bolsonaro perde em todos os cenários. É do jogo. Aí você vê aqui a mesma Folha de São Paulo, né? Datafolha evidencia que o centro é Lula. E o Leonardo Coutinho aí faz uma piada, né? Experimente ler com o Nelson Ned ao fundo. É uma experiência. É que ele fala, ha, dos Simpsons. Dá uma risada, né? Meu Deus. Falando de eleições, pesquisas, né? A festa da democracia. Ontem tivemos a sessão do STF e os ministros se pronunciaram. Alguns de forma assim dura, o Fux foi um deles. Ele fala o seguinte, ó. Fux diz que o Supremo está pronto para agir em defesa da democracia no ano eleitoral. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou em seu discurso na sessão de encerramento do ano judiciário que seus colegas estão prontos para agir e reagir quando preciso for durante as eleições de 2022. Para o ministro Fux, a democracia venceu neste ano por vencer a Para o ministro Fux, a democracia venceu neste ano por convencer a população brasileira da importância da liberdade. Eu não tenho dúvidas que a população entende a importância da liberdade. Inclusive, eu acho que a população, grande parte da população brasileira, pode não ser a maioria, pode talvez não ser nem metade, mas eu acho que tem uma grande parte da população que está muito preocupada com sua liberdade. Ela viu sua liberdade ser retirada, assim, de forma abrupta, desde 2020. Isso eu acho que eu concordo com a fala do Fux. Só não sei o que ele exprimiu, né, com suas palavras. O ministro usou o momento de balanço das atividades neste ano para sinalizar de forma firme e objetiva a posição consolidada entre seus colegas em relação ao pleito do ano que vem, com a garantia de que o Supremo é um só e se encontra permanentemente unido em torno de um objetivo maior: garantir a estabilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. O que eu entendo quando ele fala isso daí? Essas ações que estão acontecendo no Supremo,
Eu entendo que podem ter críticas, que a população pode reprovar, mas assim, elas não são as ações do ministro X, do ministro Y. Aqui é assim, pode estar concordando. Nada está sendo feito assim de forma monocrática. Então, para 2022, pode esperar uma continuidade do que vocês viram em 2021. Ao longo do último ano, esta Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo também enfrentaram ameaças retóricas que foram combatidas com a união e a coesão dos seus ministros. Gente, beleza, ameaça retórica, eu vi muita gente falando mesmo, né? O ministro isso aqui, uma ofensa ou outra, não vou negar que teve. Mas eu fico assim, sem entender, quando ele fala aqui. E ameaças reais, enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas desta corte. Os ministros tiveram a sensibilidade e sensatez para colocar a defesa das instituições e da democracia brasileira à frente de outros objetivos. Eu não sei lá, acho que ano passado esse ano, né, teve muito falatório, mas ameaça real, não sei, não sei. Eu posso concordar que teve gente aí que passou do ponto, pode ter criticado o que não devia falar, xingou o ministro, mas ameaça real, não sei se teve. Enfim. O Barroso ele também falou nessa última sessão, né, final de ano, encerramento, e ele falou o seguinte, que o retorno do voto impresso tinha intenções sombrias e as instituições, né, resistiram. Já vou até ler aqui, né? O ministro Barroso, presidente do TSE, Tribunal Superior Tribunal, se eu escrever errado, afirmou nessa sexta, na sessão de encerramento do ano judiciário da Corte Eleitoral, que a absurda campanha que pregava a volta do voto impresso, patrocinada pelo Bolsonaro e derrotada no Congresso, trazia suspeita de intenções sombrias de desrespeito ao resultado eleitoral. O ministro disse ainda esperar que o tema seja uma página virada na história eleitoral brasileira e que não haja esforços para descredibilizar o sistema eletrônico de votação. Eu discordo, assim, numa boa. Eu realmente acho que tem muita gente que vê o voto impresso auditável, ou contagem pública dos votos, como uma forma de trazer mais segurança. Eu acho, realmente acho. Não acho, beleza, teve gente aqui que fez com suspeitas, sombrias, pode ter, mas eu acho que grande parte da população que estava nas redes sociais fez dessa forma. Pô, é mais uma camada, sabe, de análise, de comparação, segurança. Tivemos que gastar imensa energia debatendo as questões erradas. Eu não sei se dá para falar questões erradas também, numa boa, porque assim, quando você fala que tal questão errada, é como se você soubesse quais são as certas. E quando você vê o Congresso, que é a Casa do Povo, pô, a gente não pode definir o que é certo e o que é errado. Não é tal pluralidade de ideias. Tem várias ideias da esquerda que eu acho que são, assim, horríveis. Mas, pô, quem sou eu para falar que são questões erradas? Na cabeça dele lá, ele tá certo. Acho que a gente até pode, mas, pô, quando cai no âmbito aí do judiciário, que não devia ter, assim, um posicionamento mais político da coisa, fica meio assim, né? Aí diz, pô, discutimos não retornar ao voto de papel quando precisarmos estar discutindo. Aí fica meio assim, pô, retornar ao voto de papel não era voltar ao voto de papel, era o voto eletrônico junto ao papel, que é uma coisa diferente, eu acho. Tanto que no final ele fala, ó, no entanto, tivemos que discutir se devíamos retroceder do digital para o analógico, do computador de volta à caneta. E eu acho que nenhuma, assim, eu até entenderia se ele parasse no analógico, porque tem a componente digital e a componente analógica. Mas voltar à caneta, eu não acho que a gente parou para discutir, queremos voto em cédula. Não era o voto em cédula que estava sendo discutido. Enfim, vejo essas ponderações, fico meio triste. Acho que às vezes o Barroso não entendeu o clamor popular que as pessoas estavam defendendo naquele momento. E o ministro ainda, aí na quinta-feira, mas só foi relatado ontem, ele, eu acho meio complicado quando bota assim, parte pra cima, né? Igual o Guilherme Amado. Eu acho que ele tentou fazer um contato com o Telegram. O Barroso aí tentou fazer um contato com o Telegram. Ele tá preocupado com as eleições. Segundo o Barroso, ele tá muito assim, preocupado que o Telegram vem apresentando um crescimento grande, rápido no Brasil e que muitas teorias da conspiração, informações falsas sobre o sistema eleitoral têm sido disseminadas no aplicativo sem que exista qualquer restrição. Eu acho que as informações falsas também tem, né, em todos os outros mensageiros, mas outros mensageiros estão em conversa com o TSE. Beleza.
Barroso sugeriu à empresa que envie algum representante para estabelecer contato com o TSE e para avaliar quais ações poderiam ser adotadas para combater e coibir as fake news. O Telegram não possui escritório no Brasil. Isso aqui eu acho de boa. Realmente, pô, ele tá no TSE. Por mais que às vezes eu fico assim, que a gente se questiona, às vezes toma uma medida, talvez até repensa lá na frente, que não é tão acertada, mas acho que devia as coisas ser assim meio no diálogo. E quando tiver qualquer tipo de regulação a ser feita, deixar pro legislativo, não vir através do judiciário. Ainda sobre o Supremo, olha só isso daqui. Mendoncinha acabou de tomar posse. Falar do Supremo sempre é meio tenso, né? A gente tem que ir aqui tentando pisar de leve, sentir como tá o terreno, né? Pra depois não ser, como é que a gente pode falar, né? Injustos na hora de falar sobre um determinado tema. E aí o Mendoncinha a gente pode falar na camaradagem, né? Ele é mais de boa. Acabou de chegar. O ministro André Mendonça, do STF, foi escolhido como relator de representação apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues contra Jair Bolsonaro por mudanças no IFAM. Bolsonaro muda o IFAM, ele foi lá no comentário, aí ele usou como exemplo o Luciano Hang. Bastou dar esse exemplo, pronto, já virou caos, aí tá falando que o Bolsonaro interferiu para ajudar um amigo e tudo mais, tititi. Randolfo Rodrigues não aguenta ver a bola pingando, ele tem que chutar pro gol. Chutou pro gol. Sorteou, caiu na mão do Mendonça. Aí o Randolfo se contentou? Não. Randolph pediu a suspensão de André Mendonça como relator de ação contra Bolsonaro. Como assim, cara? Como assim? O Mendonça, ele é um ministro como qualquer outro. Só porque de Bolsonaro ele não pode? Gente, assim, suspeição é quando o juiz ele, assim, ele é suspeito, ele tem algum interesse naquela coisa. Por exemplo, você pega aí um caso, vamos pegar, teve um acidente de carro. O cara tava dirigindo, ele bate o carro dele no carro do juiz. Aí esse mesmo juiz, que foi vítima da situação, ele vai julgar o cara, que o cara não quis pagar o carro e tudo mais. Vocês entendem? Aí, pô, esse cara é meio suspeito, né? Porque ele tava dirigindo o carro. Agora o Mendonça é um nome aí, Bolsonaro indicou, o Senado aprovou. Ah, só porque é indicação de Bolsonaro, aí vai falar que o cara vai ser parcial. Se for assim, nenhuma coisa aí que seja para julgar o PT pode cair nas mãos de algum dos ministros que foram indicados pelo PT. Nenhuma coisa do PSDB pode cair na mão dos ministros que foram indicados pelo PSDB. Não faz nenhum sentido. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma piada. Já está com as instituições, né? Já está questionando a isenção do André Mendonça para julgar um assunto que em tese é técnico. Talvez seja por isso daqui que o Randolph até está chateado. Nunes Marques coleciona pausas em julgamento de interesse de Bolsonaro. Porque ele pediu vista. Não, pedir vista para realmente ver, tentar entender a situação, ser justo na hora de votar. E Bolsonaro vem gostando do comportamento do Cássio. Que eu acho que quando a gente olha assim no geral, dá para falar que o Cássio vem sendo nota 7. Acho que o Bolsonaro assim apanhou muito na indicação do Cássio, mas não acho que o Cássio também foi aquele caos, aquele cataclisma como as pessoas tentaram pintar. Randolph parou por aí? Não. Randolph pede que o Supremo proíba Bolsonaro de ameaçar servidores da Anvisa. Olha como a matéria já é chamada, né? Como já é manchete. Bolsonaro ele fala que ele vai contar pro Brasil quem eram as pessoas. Agora, isso já virou uma ameaça, intimidação, tudo mais. Aqui é aquela típica coisa que, nesse ponto aí, eu acho que Bolsonaro deu uma bola fora. Por um motivo. Falar o nome dessas pessoas vai mudar o quê? Nada. São servidores de carreira. Não vai acontecer nada. Realmente assim, nada. Ah, muita gente vai ficar até chateada com elas. Quem discorda, enquanto aí grande parte da esquerda vai ficar do lado delas. Enquanto assim, em termos de resultado real, a gente não encontra, sabe? Uma coisa é se um deputado entrasse com um pedido, né? Pô, vem cá, eu quero aqui portal de transparência, o nome de quem tá envolvido nisso daqui. Agora quando é o presidente da República, sabendo que é Bolsonaro, conhecendo a imprensa, porque isso aí vai virar depois uma narrativa contra o próprio Bolsonaro. E assim, ganho prático não teve. Ah, beleza, Bolsonaro defendeu, ele não se calou perante os absurdos. Mas, em contrapartida, Randolph Rodrigues, ele fez esse pedido diretamente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque é lá onde tramita os inquéritos das fake news de Bolsonaro. Inclusive,
relativas aos imunizantes. Olha a fala do Randolph. O que o presidente quer, na verdade, é promover uma onda de desinformação com a propagação de notícias falsas que visem desestimular os pais a imunizar seus filhos. Olha a metanarrativa que está sendo criada contra Bolsonaro. Aqui é só uma matéria da imprensa. Só uma. Aqui é outra matéria. Tem milhares nas últimas horas. Milhares. Foi tipo lá Bolsonaro falar sobre a questão que gerou um novo inquérito sobre o imunizante. Que ele fala durante a live. Eu só tô lendo a matéria. Eu sei que tá lendo a matéria, mas é como a justiça funciona. Isso aqui é aquela coisa que só acaba trazendo desgaste. Até Augusto Nunes fala, né? Pô, tem horas que Bolsonaro ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana. Isso aqui acaba trazendo desgaste pra ele. Você vê, ó, Bolsonaro incita um linchamento público. Meu Deus do céu. Ele tá incitando um linchamento público. Mas a medida não é boa, não é pro bem da nação e tudo mais. Vocês estão entendendo até onde vai? E aí vai alimentando inquérito, a imprensa vai batendo. E de quebra ainda, eles vão meter essa narrativa, ó. A negligência de Bolsonaro para com as crianças. Bolsonaro agora é o negligente porque ele não se planejou para comprar. Aí agora o Brasil vai atrasar. Tá faltando, meu Deus, as crianças. Gente, nunca se preocuparam com as crianças. Nunca as coisas estiveram tão calmas no Brasil. Agora tá falando, meu Deus, o atraso. Olha aquela narrativa do ano passado que Bolsonaro não comprou os imunizantes. Voltando. Tem coisas assim que eu acho que realmente, pô, tem que pensar, tem que analisar alguns caminhos. E às vezes eu acho que alguns posicionamentos de Bolsonaro, ele realmente tem as convicções dele, mas alguns às vezes eu fico pensando, pô, cara, será que isso aqui não é por as redes sociais que fica lá buzinando no ouvido do cara? Ah, você não falou isso daqui? É porque não defendeu outra pessoa? É porque não fez isso? Porque não fez aquilo outro? Quando às vezes assim, cara, ele acha que ele sabe o que tá fazendo, se ele tá se pronunciando sobre determinado tema, talvez tenha alguma razão. Mas vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve e depois acaba se virando contra ele mesmo. O PT, aí essa questão toda, né? Ainda sobre a imunização. Entrou com ação no Supremo para que Bolsonaro apresente um plano de imunização para as crianças. Bora, Bolsonaro, adianta. E aí, ontem mesmo, o Lewandowski deu 48 horas para o governo apresentar o plano de imunização. Pronto, tem 48 horas. E quer, inclusive, antes do volta às aulas. E o Cajuru diz, hein? O ministro merece parabéns. O ministro merece parabéns. Esse é um tema que é muito difícil, o debate. Muito difícil. Eu acho que a direita, em vários momentos... Eu acho que sigo por uns caminhos meio complicados. Sabe? Isso aí, quem acompanha as redes sociais vê. Tem algumas pessoas que eu entendo a preocupação. Eu entendo realmente tudo que as pessoas pontuam. Mas eu também entendo que tem pessoas no Brasil que defendem e querem a todo custo. Você pode falar, isso aqui... Ele quer tomar. Então, tem que pensar para tentar agrupar, conseguir mais vozes, sabe? Não afugentar pessoas com discurso e dar margem para a imprensa bater. Vamos seguir o jogo. Já que está falando do PT, Lula manda PT trabalhar por federação. A ordem de Lula no PT é que eles fecham lá uma federação com os partidos, né, lá da esquerda. Fecha antes, vê depois. O que é que tem por trás disso? O raciocínio é: garantida a união entre as legendas, ficará mais fácil resolver os problemas regionais. O PT é o partido grande, por mais de 50 deputados, tem estrutura. Quem é o PCdoB na fila do pão? Quem é o PV na fila do pão? O PSOL na fila do pão? O PSB ainda tem uma estrutura, mas isso daí, cara, vai tratorar. E ainda sonha com o PDT. Isso é interessante aqui, né? Eles querem uma aliança mais ampla possível, a tal da frente ampla. O Carlos Lupe, do PDT, que no dia que o Ciro toma uma busca e apreensão, diz: não, essa busca e apreensão vai fazer o Ciro subir igual foguete. Nossa, sensacional. Ontem, no vídeo de ontem, eu já trouxe a matéria, né? Pô, o Lupe, acho que tá difícil. A candidatura do Ciro toma atração, sem base, tá ruim. O PT sabe que o Ciro já não tem mais vez. O Lupe também sabe, só falta o Ciro Gomes desistir. E é uma grande aliança de toda a esquerda. Imagina quanto essa federação não vai ter, né, pra campanha. A esquerda tá se planejando bastante.
Um dirigente petista afirmou ao bastidor que a legenda pretende abrir mão de candidaturas na cabeça de chapa para apoiar seus aliados. A gente já falou isso daí, né? O grande foco é o Lula. Esquece governador, esquece Senado, apoio pro Lula e vão montar uma grande base no Legislativo, os 206, para travar qualquer chance do Brasil avançar. E você vê, vai falar que a maior resistência, isso ocorre em São Paulo, por causa da candidatura do Haddad, né? Vai ser governador. Nada, porém, inegociável, diz o dirigente. A primeira vez que o PT falou pro Brasil que estava aberto foi na entrevista da Gleisi Hoffmann. Não, tem muito chão para andar, vamos ver e tudo mais. Ali foi a deixa para falar, vem Alckmin, vem, vamos ser amigos. Aí fala das federações, diferente das coligações, elas não duram durante a campanha, são 4 anos. 4 anos o PT controlando esses partidos satélites, formando assim um grande bloco de base no Congresso. Só pensa nisso. Aí vem o Haddad, né? Haddad rejeita abrir mão de candidatura ao governo de São Paulo, mesmo com chapa PT-PSB para a presidência. Balela. Balela. O Haddad ele não quer ser governador. Ele tá falando isso daqui por questão partidária, para manter a chama acesa e dificultar nas negociações. Eu e o Márcio podemos apoiar o Lula para presidente disputar o governo civilizadamente. Balela. O Haddad tá de boa, ele só não vai dar o braço a torcer. Negociaçãozinha, né? E na manha e no passinho. Tanto que, apesar de não tratar especificamente da chapa Lula-Alckmin, Haddad não perdeu a oportunidade de citar a desfiliação do ex-governador do PSDB para atacar João Dória e sentenciar que o partido está morrendo, o PSDB. Acho que o Alckmin está de saída do PSDB porque o PSDB foi desfigurado pelo Dória. Para um observador externo, vejo uma desfiguração quando você vê um partido que nasceu de um jeito e está morrendo de outro. Molon mira Senado. Quem votar em Romário dirá sim a Bolsonaro. Lembra que a gente comentou? Sai a candidatura do Freixo, vem de vice do Felipe Santa Cruz e o PSB morde o Senado com o Molon. O André Siciliano, presidente da LERJ, ele tira o cavalinho dele da chuva, ele já falou que está disposto, coloca o Molon lá. E você vê a entrevista, a coluna, Molon também defendeu a ida de Geraldo Alckmin para o PSB, para ser candidato a vice de Lula no ano que vem. Tudo acontecendo, né? É ler as entrelinhas dos bate-papos e tá entendendo o que está acontecendo. O presidente do PSB encontrará Alckmin em São Paulo para tratar de filiação. Isso daqui também é outra jogada que tinha que estar acompanhando para entender. A gente vem acompanhando, vem comentando sobre o tal jantar do Prerrogativas e veja só. A reunião entre Siqueira e Alckmin ocorrerá em um local reservado. E será antes do jantar que o grupo do Advogados Prerrogativas organizou no domingo. Siqueira e Alckmin estarão presentes no evento do Prerrogativas, assim como Lula. Será a primeira vez que Lula e Alckmin se encontrarão em público desde que o ex-governador foi apontado como provável vice do petista em 2022. Fazer uma profecia autorrealizável. Segunda-feira, nós veremos aparecer, ou no próprio domingo à noite, fotos, Lula e Alckmin juntos, abraçando, aquele sorrisão dele. Ih, Lula, meu amigo! Vai ter isso daí e tudo mais. E qualquer coisinha dessa, uma perda de mão, sabe? Um abraço, uma posição X, uma cena aqui, uma cena colar, tudo isso tem um símbolo, tem uma simbologia por trás. E isso daí pode, assim, te enfraquecer ou não. Você vê para o próprio Trump, quando ele ia apertar a mão de alguém, ele puxava a pessoa para perto, né? Para mostrar, ó, venha, eu não vou, você está vindo até mim. Então o Alckmin, ele conversa com o Siqueira para quê? Para analisar. Esse jantar é um jogo de... um jogo, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Um senta numa mesa, outro senta no outro. Aí não olha muito pro Lula, olha mais para mim, faz isso, faz aquilo outro. Vamos aqui, né, analisar, montar nossa estratégia de participação de um jantar. Nem isso daqui eles conseguem fazer de forma natural. Tem aquela jogatina por trás, né, para dar apoio sem dizer que já tá tudo fechado e já tá com a aliança no dedo, porque só vai falando no que vem e tudo mais. Tudo previamente calculado. Aí, enquanto a esquerda faz dessa forma, você vê, ó, no passinho. Ontem a gente não comentou em vídeo, eu tava lá, devem ter visto nas redes sociais. Pô, o pessoal, nossos deputados e candidatos, estavam brigando por São Paulo. Um falando, porque não sei quem vai apoiar o SCAF. Aí a pessoa fala, cara, isso não tá certo não. Você tá falando isso daí porque você apoia a Janaína Pascoal? Eu não vou apoiar a Janaína Pascoal. Aí fica uma acusação nas redes sociais, isso aquilo só promove desgaste. Tô falando da confusão que teve entre a Carla Zambelli e o Ricardo Salles.
Calçado falou que o Tarcísio vai apoiar o SCAF, a Zambelli falou que não ia. Aí depois o Tarcísio falou que a Zambelli ia apoiar a Janaína, ela falou que isso é mentira. Aí fica um bate-boca nas redes sociais, você vê contra lado direito, esquerda, ó, vamos aquilo outro. Esse jantar, cheio de pessoas iluminadas, que a imprensa adora. E olha só, um jantar caríssimo e que o dinheiro vai para instituição de caridade. Vocês veem como são as coisas? A galera tá se matando no Twitter. A esquerda, a gente vai doar para caridade. Vamos continuar. Eu amo a memória da internet. Também amo, Dom. Quem é? O que pensa e como vai atuar Geraldo Alckmin, escolhido do PSDB para enfrentar o presidente nas urnas, o anti-Lula? Ai, viu? Ai. Por 2022, Freixo busca evangélicos e vai à igreja aliada de Bolsonaro. Eleições promovem milagres, né? O Freixo do PSOL, que agora tá no PSB, vai pra igreja. O Freixo na igreja. Ah, Jesus. Na semana passada, né, na terça-feira passada, dia 7, ele foi recebido por cerca de 90 bispos e 900 pastores na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, uma das maiores do Rio de Janeiro. Segundo aliados de Marcelo Freixo, a aproximação com evangélicos faz parte da estratégia do deputado fluminense para desconstruir fake news que circularam sobre ele aí nos últimos anos. Precisa comentar não, né? Olha aqui. Olha só, mas olha só isso daqui, viu? O presidente falou com muito... Presidente de quê que eu não sei, né? O presidente falou com muito carinho sobre o futuro do Amazonas e dos amazonenses. Precisamos voltar a avançar, precisamos voltar a pensar em um projeto para o Brasil, precisamos voltar a pensar em cada cidadão brasileiro. Omar, confia no Omar, confia. Quem poderia imaginar, né, que a CPI do Lula iria se formalizar? E aí, como eu falei para vocês, Lula se reuniu com o presidente da CPI, lá o Omar, né? Segundo o senador, segundo o próprio Omar, o Lula foi muito pé no chão, ao comentar o resultado da última pesquisa do Datafolha, que apontou o Lula, né, que podia vencer no primeiro turno. O Lula falou, Omar, Datafolha, ó, 48%, Omar. Calma. Tá sonhando acordado. Ele falou, olha, eu já disputei várias eleições. Tem que ir com muita cautela. Pesquisa é reflexo do momento, né? Na hora da urna é diferente. Disse que tem que continuar conversando e trabalhando. Relatou lá o Omar para a coluna. Cadê? Que travou aqui? E aí temos o Kelps lá na Jovem Pan. Dá tempo de mostrar? Dá tempo de mostrar. Vamos ver aqui o Kelps. Tem umas coisas pra falar de Bolsonaro e do vice de Bolsonaro aí. 3 opções de nomes que eu acho que não devem ser apenas nomes, mas contexto geral. Mas olha aqui o Kelps. Falou 2 coisas na CPI. Falou sobre a CPI 2 grandes absurdos. Olha só. Os governadores do Nordeste, os secretários de saúde, receberam um ofício do senhor Carlos Gabas dizendo que em 12 horas eles deveriam pagar R$167 mil por cada respirador. O engenheiro que desenvolveu a tecnologia disse que o custo de produção desse respirador seria de tão somente R$15 mil. 15 mil. Mesmo colocando impostos, lucro da empresa, há uma suspeita que a empresa que ia fabricar também ia dar propina a um agente público que representava, um intermediário que representava agentes públicos da Bahia, ia vender o consórcio Nordeste por 53 mil. 53. E o consórcio cobrou mais do dobro, quase o triplo ao povo nordestino. Foi mais do triplo. Esse dinheiro foi mais que o triplo, Kelps. O que mais nos deixa impressionado é que não há uma atitude de nenhum governador do Nordeste de pedir a demissão de Carlos Gabas, tendo toda a movimentação, toda a indicação de que ele participou do esquema e, no mínimo, com muita boa vontade na leitura, foi extremamente competente. Porque esse contrato que foi redigido pelo advogado da dona da empresa, não foi a administração pública que redigiu. O governador da Bahia pediu um parecer ao procurador-geral, o procurador-geral da Bahia deu parecer em um modelo de contrato e depois eles substituíram por outro. E ninguém pede nem a demissão de Carlos Gabas, seja por demissão, seja por suspeita de corrupção. Tá bom aqui, né? Era 15, aí que por mais que tivesse várias coisas, até propina no meio ia ser 53.
Pagaram 67, é mais de 3 vezes. E ninguém pediu pro Gaba ser demitido nem nada. Óbvio. Mandar pra quê? E ele ainda fala mais, ó. Olha só. O Nordeste, Augusto, se tornou um órgão para atender os interesses políticos de um grupo nacional e também para desviar dinheiro público. Nessa conexão nacional, Araraquara participava pela relação pessoal do ex-ministro Edinho do PT, hoje prefeito com a cidade, com o diretor-geral do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, também ministro, ambos foram ministros no governo Dilma. Carlos Gabas simplesmente forçou a empresa contratada, que participou da fraude, a doar 10% dos respiradores comprados à cidade de Araraquara. Esses respiradores foram, em tese, comprados, porque nunca foram entregues, com dinheiro do povo nordestino. Não há nenhuma conexão jurídica que justifique Carlos Gabas tirar dinheiro do povo do Nordeste para doar a seu colega de partido, senão o consórcio Nordeste ser um grande instrumento de fortalecimento de um projeto político partidário nacional. Isso ficou claro no relatório proposto pelo relator Francisco do PT, que é da base do governo. Ele simplesmente não indiciou nenhum colega de partido. Todos os demais deputados da CPI, inclusive o ex-líder do governo, pediu o indiciamento de Carlos Gabas, de Rui Costa, de Edinho do PT. Então você vê que havia e há uma proteção dos governadores do Nordeste pela figura de Carlos Gabas e pelo que ele representou do passado e representa hoje para esse grupo político nacional. Carlos Gabas. É ele. É esse homem aí que o PT tá protegendo, né? Com todas as suas forças. E você vê, ó, usar um grupo, eles criaram um grupo para favorecimento de um projeto político de poder, inclusive tentando ajudar alguns partidos. Ficou bem claro as coisas. Bem claro. Agora imaginem, se a CPI do Senado, que foi transmitida para o Brasil, seguisse esse caminho. Imagina se o Brasil acompanhasse, sabe, basicamente essa cena de crime, né? Porque a polícia atuou, pegou todo mundo quase na mão da botija. Mas não. Tava muito preocupados, né, com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro xinga? Porque Bolsonaro fala mais? Aí porque teve corrupção das vacinas que a gente nunca nem comprou, nunca gastou R$1. Pelo amor de Deus, viu? Isso é um absurdo. Fechando aqui o vídeo só pra gente falar de Bolsonaro rápido. PL trabalha com o cenário de Tereza Cristina ser vice de Bolsonaro. Um cenário seria ela. Tereza já foi repetidamente elogiada pelo presidente e está no primeiro escalão do governo desde o dia 1. Além dela, também são aventados para acompanhar Bolsonaro na campanha o ministro Walter Braga Neto, da Defesa, e o pastor Silas Malafaia. Aqui eu não ligo muito para os nomes, mas você vê, né? Ainda ronda aquelas ideias. Colocar uma mulher de vice, um pastor para ter o apoio lá dos evangélicos, até os militares para você manter o apoio dos militares. Você vê que o Bolsonaro, você vê os 3 nomes, apenas 3 grupos que em tese apoiam o Bolsonaro. Tereza Cristina ainda é do agro, né? Agro, evangélicos e militares. E uma seria a mulher. O outro é um pastor, o outro é um general. Você vê que o Bolsonaro ele realmente está pensando em um vice que possa vir agregar e manter, né, os valores que ele defende aí desde 30 anos atrás até agora. Falando em Bonorinho, ontem ele soltou essa pérola no Twitter. Sai na Globo Lixo. Casa Civil informa que em novembro o Brasil registrou o menor número de queimadas para o período desde 2018, sem fogo. No mesmo mês, houve ainda a queda de 19% de desmatamento na região amazônica. Dados são resultados de ações contínuas do governo brasileiro. Sai na Globo Lixo? Não sai, não sai. Bem como isso daqui também não sai. Na Argentina, que o Lula foi visitar lá, né, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, a vice-presidente que manda no país, população saqueia caminhão e escarteja vacas vivas. Olha o desespero da população para comer. Lá eles tinham o Macri, que seguiu a linha, porque o Macri não fez, ele não foi direita pra valer e tudo mais, e blá blá blá. Aí botaram o PT de volta, né, no poder. Que a Kirchner é o PT, o Foro de São Paulo. E agora tem a situação da Argentina, né? Como eu digo, não contem comigo para eleger o Lula. Fico por aqui, lembre daquela curtida compartilhada, se inscreve nas minhas redes.
Se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal ou me apoia pelo Patreon. O link tá na descrição e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!